Meus amados, meus irmãos, meus amigos, mas nós lemos esse texto e falamos com os irmãos sobre as coisas que acontecerão antes do fim do mundo. Porque quando a gente lê esse texto, a gente só fica pensando no fim do mundo. Os discípulos de Jesus, eles, depois que saíram do templo, eles ficaram mostrando para Jesus a estrutura, a beleza do templo. Afinal, era um templo suntuoso. Só de reforma, Herodes gastou 46 anos de trabalho na reforma do templo em Jerusalém. Então era uma beleza, era uma maravilha aquilo tudo, toda aquela estrutura, os discípulos admirados. A maioria deles moravam na Galileia, lá no norte do país, e via Jerusalém, via uma estrutura daquela, para eles eram demais. E Jesus joga como que uma água na fervura, água gelada na fervura deles. Diz: não vede tudo isso? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram com aquilo no coração, com as palavras de Jesus, mas não quiseram questioná-lo ali, porque a multidão era grande. Mas o texto sagrado, a partir do verso 3, diz que quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, era tardinha, eles subiram ao Monte das Oliveiras. Chegando ali, Jesus se assentou, e eles se assentaram em volta de Jesus e fizeram 3 perguntas em uma para Jesus. Primeiro, quando se sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando é que vai acontecer esse episódio que o Senhor disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? E que sinal haverá da tua vinda? Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta: e do fim do mundo? 3 coisas eles queriam saber de Jesus. Mas Jesus não começa falando inicialmente pela primeira pergunta. Ele começa respondendo a segunda pergunta, que eram os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Jesus mostra para eles os sinais que marcariam, que denunciariam o seu regresso, a sua volta. Os discípulos aqui já sabiam que Jesus ia embora para o Pai. Eles ainda não sabiam quando, mas sabiam que Jesus ia voltar para casa. Mas eles já sabiam também que Jesus ia regressar, que Jesus voltaria outra vez a esta terra. E eles quiseram saber quando essas coisas iriam acontecer. E Jesus dá os sinais que se seguem aqui. Ele falou de guerra, rumores de guerra, terremotos, fome, peste, brigas, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. E eu sei que cada um de nós aqui já ouviu falar dessas coisas. Agora há pouco eu estava já me preparando para vir para cá, mas a televisão estava ligada no canal 13 e mostrando um filho de 14 anos. Ele matou seu pai, e porque o pai estava agredindo a mãe. E ele foi e matou o pai, saqueou o pai. Ou seja, as famílias estão assim. E Jesus mostrou isso. Ele disse que isso seria sinal da sua vinda. Isso seria marcas, coisas que mostrariam
que ele estaria voltando. Outra coisa, ele disse, foi a frieza. Muitos esfriariam, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele mostrou essa frieza como denúncia da sua volta. Quando a igreja, as pessoas que se dizem cristãs, esfriassem na fé, cansassem da rotina dos cultos, da adoração, do louvor a Deus, e já não achasse isso mais importante, começasse a ficar escolhendo apenas aqueles momentos tidos como especial para vir à casa de Deus, ele mostrou isso como sendo o anúncio de que ele está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, crentes assembleianos, nós não estamos preocupados com duas coisas. As coisas com que as pessoas mais se preocupam. E as pessoas que se dizem crentes se preocupam com a grande tribulação e o fim do mundo. Só com isso que as pessoas se preocupam. Eles têm medo da grande tribulação e têm medo do fim do mundo. Os discípulos naqueles dias, eles já tinham esse pavor. Senhor, quando é que vai acontecer? Quando essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Meus amados, nós, a igreja do Senhor, ela não está preocupada nem com tribulação e nem com o fim do mundo. Eu não estou nem aí para fim de mundo. Estou nem aí para a grande tribulação. Eu não. Porque nós cremos, eu creio, a Assembleia de Deus prega. Eu sei que misturado com assembleiano, tem crente de toda cor, igual camaleão. Tem crente que é igual camaleão, aonde conforme o ambiente ele é. Mas o verdadeiro crente, mano, ele é de uma cor só. Ele só tem uma cor. Se ele é roxo em todo lugar. Se é vermelho em todo lugar. Ele não muda de cor. Nós não somos camaleão, não. E nós cremos, aceitamos a Jesus numa denominação que prega que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu sei que nós não estamos isentos de tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso pode se traduzir também em tribulações. Mas quando a gente fala artigo definido, a grande tribulação, estamos falando de um período que a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá depois dele. Ou seja, é um episódio único. Em toda a história da humanidade, esse episódio acontecerá uma vez só. E a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, eu creio, não experimentará esse período desastroso. Aleluia. Por que eu creio, mano? Porque a Bíblia diz que Deus não castiga o justo juntamente com o ímpio. Deus não faz isso. Ele não coloca o justo e o ímpio no mesmo saco. Não. A Bíblia diz, e outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sempre haverá diferença. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mano, lá no princípio de tudo isso, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, a Bíblia diz que é sombras das coisas futuras. Quando Deus planejou
destruir o mundo com um dilúvio, quando ele criou o projeto, ele não aguentou mais o pecado daquele povo, daquela geração. A geração se tornou tão pecadora que a Bíblia diz que não tinha lei, cada um fazia o que queria. A nação, a geração se corrompeu completamente. Mas no meio daquele povo corrompido tinha um homem chamado Enoque. Aleluia. E Deus diz para Noé: Noé, eu vou destruir essa geração, não vou deixar ninguém. Mas antes da destruição, ele arrebatou Enoque. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Aleluia. Ou seja, os que ficaram enfrentaram o dilúvio. Até Noé com a sua família, ele enfrentou aquela tribulação. Já imaginou ficar 150 dias preso dentro de um barco, o barco para cima e para baixo, balançando nas águas? Aquilo é uma tribulação terrível. Mas Enoque estava com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Era Deus mostrando. Já era sombra do arrebatamento da igreja que aconteceria antes da grande tribulação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando outra vez Deus, ele resolve destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades juntas. O pecado subiu, o mau hálito, a presença de Deus. Ele resolve destruir as cidades. Vou destruir, eu não aguento. Mas ele desceu e veio conversar com Abraão, para dizer para ele que ia destruir as cidades, porque não aguentava o mau hálito, o mau cheiro do pecado. E Abraão questiona: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor vai fazer isso? E Deus disse: eu jamais faria. Eu jamais destruiria o justo com o ímpio. E você sabe da guerra travada de Abraão, com Deus intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele queria que Deus poupasse a cidade, mas lá não tinha tanto justo assim. O único justo encontrado na cidade foi Ló. Só Ló, aleluia, era crente, servia a Deus. É certo que Ló é o retrato daquele crente que vai subir e vai se apresentar lá no julgamento, no trono, no tribunal de Cristo. Vai se apresentar sem nada, só com a roupa do corpo. Até nisso a Bíblia coloca as coisas claras. Ele é o retrato daquele crente que não fez nada para o reino de Deus. Se livrou, foi tirado de dentro de Sodoma e Gomorra. Os anjos carregaram ele, mas só com a roupa do corpo. Ele perdeu tudo, chegou do lado de fora, salvou sua pele, sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, ele não foi deixado para a destruição, para a perdição, porque Deus não machuca o justo juntamente com o ímpio. Não, ele tirou Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus propôs entregar o reino de Israel, o reino do norte, para a Assíria. Mas antes que ele o fizesse, ele arrebatou Elias. Era o seu profeta, era o homem que não negou o seu nome diante de tanta perseguição. Ele continuou firme, pregando a palavra de Deus, sem se envergonhar, e entrando a pé nos palácios para pregar a palavra de Deus. É certo, o reino foi destruído, mas Elias foi arrebatado antes da destruição do reino de Israel. Era Deus dizendo que quando ele fosse enviar a grande tribulação, derramar sua ira, porque a Bíblia chama a grande tribulação de a ira de Deus derramada sobre o mundo. Você acha que o noivo vai derramar sua ira sobre a sua noiva? Não, Senhor. A noiva do Cordeiro, ela será arrebatada
Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu não vou provar da grande tribulação. Aleluia. Eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande. Quem quiser acreditar diferente, fique à vontade. Aleluia. Mas a Bíblia diz que nós não fomos destinados à ira. Aleluia. Nós não fomos destinados para a ira. Nós somos destinados foi para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas coisas acontecerão antes do fim do mundo. As pessoas se preocupam com o fim do mundo. Preocupe não. Se o seu medo, se a sua preocupação é só com o fim do mundo, eu posso afirmar para você, a nossa geração não vai alcançar o fim do mundo. Pode ficar tranquilo. Se você viver mais 500 anos, você não vai participar do fim do mundo. Eu vou mais longe. Se você viver 1000 anos, você não participará do fim do mundo. Pastor, que é isso? Sim, mano. Lê a Bíblia. Estude as sagradas escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, grandes coisas acontecerão antes do fim do mundo, e algumas delas a gente precisa estar de olhos abertos, ouvidos atentos. Bendito seja o nome do Senhor, porque antes do fim do mundo, coisas grandiosas acontecerão na terra. E eu posso afirmar que o maior acontecimento, não vai acontecer outro acontecimento tão grande antes do fim do mundo, quanto o arrebatamento da igreja. Esse será o maior evento que acontecerá antes do fim do mundo. Não é um evento qualquer. O arrebatamento da igreja não será um evento como o arrebatamento de Elias, como o arrebatamento de Enoque. Não, o arrebatamento da igreja vai mexer com o mundo todo. O mundo todo vai ser mexido, sacudido, abalado com o arrebatamento da igreja. Não será um acontecimentozinho fajuta, que as pessoas não vão noticiar. Não, senhores, amados, eu só não quero estar aqui para ver as notícias. Eu só não quero estar aqui. Mas os repórteres vão endoidar para cima e para baixo, querendo cobrir esse grande acontecimento. Aleluia. Porque cada um deles vai pensar que o acontecimento foi local. Os de Imperatriz vão dizer: a de Imperatriz desapareceu 30.000 pessoas. Aleluia. Para ele está abafando a maior notícia, mas daqui a pouco ele vai ouvir: olha, na China desapareceu 2 milhões de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor, porque assim que eu acredito, não será meia dúzia, não. A Bíblia diz que são como a areia que está na praia do mar. João viu um grande número de pessoas e ele perguntou: quem são estes? Bendito seja o nome do Senhor. Será uma multidão. O mundo vai ver o buraco que vai ficar quando a igreja sair daqui. Bendito seja o nome do Senhor. Não será algo pequeno. Não será uma notícia local. Não, o jornalzinho local daqui. Não,
Isso vai ser em rede nacional, para o mundo todo ouvir. Se houver internet nos planetas, onde houver homem, onde houver pessoas, a notícia vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque, amados, o arrebatamento, ele vai ser precedido de um acontecimento espantoso, estrondoso. As pessoas, vai ser duas situações que eles vão perceber. Aleluia. Primeiro, eles vão perceber que o povo desapareceu. Depois, eles vão perceber que os cemitérios, eles vão achar que foram saqueados. O que aconteceu? Saquearam os cemitérios, porque o crente vai ressuscitar do jeitinho que Jesus ressuscitou. O crente não vai ressuscitar, vai sair de lá só o espírito, não. Vai sair de lá um corpo. Um corpo. O buraco vai ficar aberto. Jesus saiu, o buraco da tumba ficou aberto, a pedra foi removida para Jesus. Jesus precisava de remover aquela pedra para ele sair de lá, mano. Ele não entrou no salão, lá onde os discípulos estavam trancados, sem abrir porta, sem abrir janela, sem quebrar nada. Ele entrou. Por que não saiu do túmulo com a pedra, para a pedra ficar na boca do túmulo? Porque ele queria mostrar como seria a minha e a sua ressurreição. Bendito seja o nome. Ele é a primícia dos que dormem. O que é a primícia? Primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar verdadeiramente. A gente sabe que antes dele, existe pelo menos 7 registros de pessoas que ressuscitaram. Pelo menos 7 eu sei que existe registrado na Bíblia. Mas esses 7 que estão registrados na Bíblia, que ressuscitaram, todos eles têm um túmulo em algum lugar e tem osso dentro do túmulo, porque eles morreram de novo. Eles tornaram a morrer. Lázaro não está vivo. Lázaro morreu de novo. A filha de Jairo morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. O filho da viúva de Sarepta morreu de novo. O filho da mulher que Eliseu ressuscitou o menino morreu de novo. O soldado que ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu ressuscitou, mas morreu de novo. E está morto até a segunda ordem. Mas Jesus, que também morreu, ele ressuscitou. E ele não disse que esteve vivo. Ele disse: eu estive morto. Eu sou o que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Antes do arrebatamento, amado, haverá a ressurreição dos crentes. Aleluia, que maravilha. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia nos dá essa esperança gloriosa. Quando a trombeta soar, não somos nós que seremos arrebatados imediatamente. Quando a trombeta soar, a primeira coisa que acontece é a ressurreição de todos os crentes que morreram, desde Noé, ou desde o filho de Adão, desde Abel, que foi o primeiro pessoa que morreu. Mataram Abel. Foi o primeiro crente a morrer.
Abel vai ressuscitar quando a trombeta tocar. Abel vai ressuscitar. Quem aqui tem um parente que morreu crente, está enterrado? Levanta a mão aí você. Pois o teu parente, o teu pai, a tua mãe, o teu parente que morreu crente, quando a trombeta tocar, ele pode estar debaixo, mano, de 7 metros de concreto. Não importa. Esse concreto, ele vai rachar. Alguma coisa vai acontecer. Mas esse sepulcro, ele vai se abrir. E o teu ente querido vai sair de lá de dentro, vivinho da Silva, com o corpo glorificado, para nunca mais morrer. Todos os mortos em Cristo, não é meia dúzia de crente, não, mano. É todos os crentes que morreram em Cristo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eles ressuscitarão primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O meu avô aceitou a Jesus já aos seus 90 anos de idade. Aleluia. Mas ele disse uma coisa. Ele disse, eu vou me agarrar. Ele chamava Jesus, era esse homem. Eu vou me agarrar com esse homem. E eu não vou mais me soltar dele. Aleluia. Ele morreu nessa esperança de que estava agarrado com esse homem, pois ele vai ressuscitar agarrado nele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O meu pai morreu em 94. Aleluia. Foi sepultado lá no Bananal. E a gente fez uma tumba em cima da sepultura dele. Cimento, concreto. Aleluia. Mas eu sei que naquele dia, aquela tumba será muito frágil para reter o corpo glorificado do irmão Felipe Gonçalves Cavalcante. Ele vai sair de debaixo daquele monte de concreto com um corpo glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. A minha mãe, a minha avó, está tudo lá, quase que no mesmo lugar. Aleluia. E todos eles vão ressuscitar. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O meu irmão, que hoje faz 8 dias que ele voltou para casa. O corpo dele está lá enterrado em Palmas. Está lá debaixo de um concreto armado. Mas naquele dia, aquele concreto vai ser frágil demais para ele. E ele vai sair dali. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque era um homem de Deus. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus. A morte não tem domínio sobre você. Não. Quando a trombeta tocar, aleluia, o Espírito Santo vai ressuscitar os teus entes queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando essas coisas acontecendo, mano. Essas coisas vão acontecer. Eu imagino elas acontecendo simultaneamente. Aleluia. No Brasil, na Europa, em todos os países do mundo, onde houver, em todos os cemitérios do mundo, onde houver um crente enterrado, debaixo da terra ou debaixo das águas, não importa onde o seu corpo esteja, naquele dia, aleluia, ele será juntado, aleluia, cada partícula do corpo será juntada. O Espírito Santo vai fazer isso, e ele vai ressuscitar todos os mortos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino os repórteres
dessas TVs incrédulas, em cima daquele monte de concreto no meio dos cemitérios, querendo saber o que aconteceu. Roubaram, entraram aqui no cemitério, arrebentaram tudo. Eles vão descobrir que a maioria das covas abertas eram de pessoas pobres. Roubaram o quê? Esse camarada aqui faz 50 anos que morreu. Abriram o túmulo para pegar o quê? Quando ele descobriu quem era, pessoas que não tinham nada. Aleluia. Daqui a pouco, os desviados, tomara que não seja você que está aqui esta noite, ou você que está em casa. São os desviados que vão dar a notícia certa. São eles que vão informar aqueles repórteres. Vão dizer: não, ninguém roubou nada, não, foi ladrão, não. Aleluia. Sabe o que foi isso aí? Foi a volta de Jesus. Foi Jesus que voltou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí vou mostrar na Bíblia, está aqui, ó. Está aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. São dois processos: o processo da ressurreição dos mortos e o processo da transformação dos crentes vivos. Aleluia. Coisas maravilhosas que esse mundo nunca viu. Isso é o que vai acontecer antes do fim do mundo. Aleluia. Os crentes vivos serão transformados. Aleluia. Esse corpo velho, cheio de dor na coluna. Quem tem dor na coluna aqui? Levanta. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Isso é só na coluna. Se for perguntar dor a nível geral aqui, é um bom sinal, meu filho. Você está sentindo dor, é um sinal que você está vivo. Só sente dor quem está vivo. Louve a Deus pelas dores. Graças a Deus que está doendo. Eu estou sentindo a dor, eu estou vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Essas dores, sabe? Essas rugas, sabe? Essas veias quebradas nas suas pernas, que você tem vontade de andar com elas cobertas o tempo todo. Se preocupe com isso, não. Aleluia. Tudo isso aí vai mudar. O seu corpo será transformado num corpo semelhante ao corpo de Jesus. Semelhante ao corpo de Jesus. Sem defeitos, sem doenças, sem dores. Aleluia. Um corpo glorificado, corpo glorioso. Ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos. Aí a Bíblia diz assim: e juntos subiremos. Juntos subiremos. Quantos meses Deus precisa para fazer esse processo? Ressuscitar todos os mortos, crentes, e transformar todos os crentes vivos. Quantos meses de trabalho? A Bíblia diz: no abrir e fechar de olhos. Tudo isso acontece num espaço de um abrir e fechar de olhos. Bendito seja o nome do Senhor. E seremos arrebatados todos juntos. Todos ressuscitados e transformados serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. E o mundo vai ficar em desespero. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Viu, irmão Belinha? Aleluia. Teu filho vai ressuscitar. Teu filho vai ressuscitar num corpo glorificado, para nunca mais
pecar, para nunca mais errar e viver na presença de Deus por toda a eternidade. Eu sei que não estão pregando mais esse tipo de mensagem por aí, mas eu preciso pregar, porque eu prego o que eu creio. Eu preciso pregar, porque a Bíblia toda é para ser pregada. E ser crente, amado, para não ir no arrebatamento da igreja, é a pior besteira que o homem pode fazer. É ficar dizendo que é crente, nem lá e nem cá, e Jesus voltar e você ficar sendo testemunhas dos que subiram, ficar para dar esclarecimento para aqueles que ficaram, para os incrédulos. Você que vai ficar, vai ser questionado, envergonhado. E você, por que você sabe de tudo isso? Aí você vai ser obrigado a dizer: não, porque eu também era crente. Que vergonha, mano. Tem pessoas que têm vergonha de se levantar para se reconciliar e vai para casa todo quebrado, arrebentado. Vergonha é Jesus voltar e você não ser arrebatado por Ele. Vergonha é se você tiver morrido e Jesus voltar e você não ressuscitar. Amado, se tiver morto e Jesus vir e não ressuscitar, pode preparar para o lago de fogo. Pode se preparar. Se não ressuscitar, morreu, morreu. Jesus veio, arrebatou a igreja, arrebatou. Ressuscitou não? Ressuscitou não. Então pode cortar a mortaia. Esse está perdido. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, para vergonha e desprezo eterno. Não queira ficar. Amados, só o fato de você ficar para enfrentar a grande tribulação é uma desgraça, mano. Isso aqui não vai servir para nada. Esse mundo, ele só ainda presta. Esse mundo só ainda serve para se viver aqui por causa da presença da igreja. A presença da igreja é a causa desse mundo ainda prestar para se viver aqui. Mas quando Jesus tirar a sua igreja dessa terra, essa terra não presta mais para nada. Isso aqui não vai mais servir para nada. Você não vai ter gosto mais em possuir nada. Nada para você vai ter valor. Você vai querer valorizar esse culto que já passou. Você vai desejar um culto como esse e não vai ter. Vai ter templos abertos por aí, mas não vai ter um homem cheio do Espírito Santo pregando a palavra da verdade, porque o Espírito da verdade já terá subido com a igreja do Senhor. A igreja vai ser arrebatada. É o grande acontecimento antes do fim do mundo. A igreja vai ser arrebatada da terra. Esse mundo vai cair num desespero, mano, muito grande. Vai cair num desespero. Satanás, através do anticristo, vai governar esse mundo. Imagine morar num lugar governado por Satanás. Porque o anticristo não é nada mais e nem menos do que Satanás encarnado. Porque assim como Cristo, ele tomou forma de homem, o anticristo também será o capeta em forma
grande homem. Aleluia. E ele vai dizer: eu sou o Cristo. E multidões vão acreditar nele. Por quê? Porque não deram ouvidos para a verdade, vão dar ouvidos para a mentira, para o erro. Mas enquanto a tribulação, a ira de Deus estiver sendo derramado sobre a terra aqui, sobre essa terra, a igreja do Senhor, eu creio que você e eu estaremos nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação, o período completo é 7 anos. É o mesmo período das bodas do Cordeiro. A igreja vai estar lá, naquela festa nupcial. Coisa maravilhosa. Sabe quem vai servir você? Não são os pastores, nem são os presbíteros, nem os evangelistas. Quem vai servir você é o Cordeiro. Aleluia. É Jesus. Ele vai servir você. Quem é casado aqui? No dia que você casou, com certeza teve pelo menos um jantarzinho, teve, né? Pelo menos uma comidinha ali só para a família, não teve? Se não teve festa, mas pelo menos ali. Aí eu te pergunto: quem botou a comida no prato da tua noiva? Quem foi? Foi você, não foi? Você que botou a comidinha no prato dela, não foi? É o noivo que serve a noiva. Jesus também vai servir a sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor.